a reencarnação e as escrituras. É muito comum a gente ver nas religiões que se apegam demais ao texto bíblico tentar rebater a crença na reencarnação como sendo um absurdo, como sendo algo que não é descrito dentro da Bíblia de um modo geral, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento. E isso não confere, isso não é verdade. Tá certo que tem uma ou outra passagem da Bíblia que também refuta a reencarnação, mas existe muito mais passagens que confirmam a reencarnação do que as que refutam. A gente sabe que os textos bíblicos eles não foram escritos todos na mesma época, né? E nem muito menos pelo mesmo autor. E tudo aquilo que está escrito principalmente em relação a Jesus não foi escrito por ele, mas foi escrito por discípulos, ou supostamente por discípulos, ou por alguém ou por várias pessoas, aliás, que ouviram falar a história dele e que retrataram partes. E esses 4 evangelhos do Novo Testamento que estão ali, nem todos eles, vamos dizer assim, pode ter sido como única narrativa, porque na verdade existem várias outras narrativas que não foram inclusas dentro da Bíblia, do Novo Testamento, parte do Novo Testamento, que foram chamados os evangelhos apócrifos, né? Mas ignorando a questão dos evangelhos apócrifos e só admitindo os textos que estão ali reconhecidos dentro da Bíblia, é possível sim ter confirmações assim bastante razoáveis sobre a reencarnação. Só lembrando que reencarnação é uma crença bastante presente na humanidade, tendo em vista que a maior parte da população do nosso planeta está no Oriente e que os budistas, os hinduístas, os shintoístas, eles acreditam em reencarnação. Tá? Então, se a gente for olhar por esse ângulo, vai perceber que a reencarnação está longe de ser algo tão raro dentro da mentalidade da humanidade. Então, vamos pegar apenas o contexto da Bíblia e pegar apenas uma parte, que eu acho que é uma das partes mais poéticas e interessantes para se discutir isso, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. Né? Nicodemos era um homem bastante sábio, um grande estudioso das leis de Moisés, e certa vez ele chegou em Jesus e perguntou, né, o que era necessário para chegar ao reino de Deus, né? E Jesus fala, é preciso nascer de novo. Aí Nicodemos, assim, espantado, ele fala assim, como assim nascer de novo? Como que pode um homem voltar para dentro da barriga da sua mãe? Aí Jesus ele fala, né, essa passagem ele está em João capítulo 3, versículo de 1 a 12. Tá? Então Jesus ele fala o seguinte, que é preciso que o homem nasce de novo, porque da mesma maneira que a gente não sabe por onde um vento passa, nós não sabemos por onde o Espírito passa, de onde ele veio e para onde ele vai. Com isso, Jesus está dizendo que não existe limite para a reencarnação para o Espírito. Né? Então ele fala isso, é preciso nascer de novo. Então, vou ler um trecho para a gente ter uma ideia da resposta de Jesus. Ele diz o seguinte, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreende pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. O vento que sopra, né, nós não sabemos para onde ele vem e para onde ele vai. Em resumo, ele vai seguindo dessa maneira. Como Jesus ele fala aí da água, tem muita gente que fala, não, Jesus está falando do batismo. Só lembrando que o rito do batismo era algo que Jesus ele absorveu dos essênios, né, e não propriamente dito dos ritos judaicos, que seria provavelmente aquilo que Nicodemos conhecia. Né? Então Jesus está falando num outro contexto, ele está falando no contexto do significado da água para a tradição judaica. E para o judeu, a água ela significa o corpo, a parte material. Tá? Então, quando Jesus fala assim, é preciso que se nasça da água e do Espírito, ele quer dizer que é preciso que se nasça no corpo e no Espírito. Então, ele está falando da reencarnação, sim. Né? Ele está deixando isso muito bem claro. Tanto é que Jesus fala assim, me surpreenda que você, Nicodemos, uma pessoa que estudou tanto a lei de Moisés, não conheça isso. Então, ele está falando justamente isso, que isso já estava presente na tradição do judeu, a questão da reencarnação. Isso é uma informação importante, porque muita gente acha que o judaísmo não admite reencarnação.
E não faz muito tempo que eu fiquei surpreso ao ouvir na TV, num programa, um rabino, ele explicando sobre o judaísmo, e ele fala com todas as letras que o judaísmo ele admite a reencarnação em condições especiais. Então, para a religião judaica, existe a reencarnação sim, como uma espécie de bênção que Deus dá para algumas situações, aonde é fornecida uma nova oportunidade de aprendizado. Então, qual é a grande diferença então aqui em relação ao espiritismo? Dentro da própria visão judaica, é que não existe limites para a reencarnação, e é justamente disso que Jesus está falando, e que Nicodemos não conhecia, é que Jesus está acrescentando, porque a crença da reencarnação não é novidade para as antigas escrituras, muito pelo contrário, é algo presente inclusive no judaísmo moderno. Os judeus modernos eles acreditam em reencarnação sim. Acontece que o cristianismo, quando ele se institucionalizou, por meio do catolicismo e depois por meio do protestantismo e do atual movimento evangélico, ele vem refutando a reencarnação, mas por uma questão muito mais de comodidade e interpretação pessoal do que por falta de provas dentro das Escrituras. Muito pelo contrário, existem outras passagens no Evangelho que falam sobre reencarnação, só citando algumas, como a cena da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, onde ele fala que João Batista era a reencarnação do profeta Elias, e ele fala isso com todas as letras. Numa outra oportunidade nós comentaremos essa passagem. Só para fechar esse vídeo, para não ficar muito longo, a reencarnação ela é muito importante porque é a única forma que nós conseguimos entender a justiça divina e entender todas as diferenças que existem na humanidade. É por meio da reencarnação que nós conseguimos perceber como Deus de fato é justo e bom. Tá? Então, a reencarnação, na verdade, ela não se sustenta apenas nas Escrituras, mas sim por meio da lógica. Né? Qual seria a razão de ser e existir de tantas diferenças? E ela é o grande argumento para tentar, vamos dizer assim, se contrapor ao argumento materialista de muitos ateus que dizem que Deus não existe por conta das injustiças do mundo. E a reencarnação ela vem dizer que essas aparentes injustiças são temporárias, porque na verdade nós vivemos várias vidas, em várias vidas nós passamos por várias situações, e dentro das situações nós resgatamos e aprendemos um monte de coisa, principalmente aprendemos, porque esse é o grande propósito da existência e da vida, o aprendizado e o crescimento pessoal. Então, essa seria a mensagem da semana.